Olha só, pessoal, nos 2 primeiros meses deste ano, 4 pessoas morreram vítimas de afogamento aqui em Blumenau. Durante todo o ano, o Corpo de Bombeiros registrou 21 casos e 15 foram resgatados com vida. Mas afinal, quais os cuidados que devemos ter ao tomar banho de piscina, de riacho, cachoeira ou mar? Por que pessoas que sabem nadar se afogam? Para responder essas e outras perguntas, eu recebo hoje aqui no nosso estúdio o tenente do Corpo de Bombeiros, Daniel Miller, e também a guardiã de piscinas, Josiane Rassi. Sejam bem-vindos. Obrigada pela participação. A primeira pergunta básica é: qual a diferença entre nadar? Esses locais todos que eu citei, piscina, mar, riacho, cachoeira, rio, lagoa, enfim, todos esses locais de banho, agora que o pessoal aproveita no verão. Bom, o mais importante para enfatizar é que cada ambiente, independentemente se for de água doce ou água salgada, oferece risco, né? Cada um tem a sua singularidade. Por exemplo, o mar tem as correntes de retorno, que são repuxos da água que vem trazida do alto mar e retorno também para o alto mar. Geralmente são regiões de maior profundidade, a onda não quebra e a coloração é mais turva. E se a pessoa ingressar ali de forma inadvertida, pode ser conduzida para alto mar. A correnteza é muito forte. Rios, ribeirões, por exemplo, a visibilidade é menor, porque a coloração da água também é bastante escura e existem muitos riscos ocultos. Objetos submersos, galhos. Então a pessoa pode vir, no caso de um mergulho, por exemplo, a sofrer uma lesão. É uma possibilidade de risco nessa situação. Lembrando também que no rio, com essas enchentes, movimenta muito o fundo do rio, né? Então as pedras não estão mais onde elas estavam. Então cada ano pode estar diferente, pode estar realmente... Exatamente. Isso, pode ter deslocado. O leito do rio, é bom que se frise, ele não é fixo. Ele é variável conforme a correnteza. Então, se a pessoa um dia mergulhou num ponto do rio em que ela não teve nenhum problema, isso não significa que no dia seguinte não pode ter havido uma alteração na conformação daquela região. Como saber se o local, seja ele qual for, de piscina, mar, enfim, todos esses que eu citei, é próprio para banho ou não? O que vai indicar se o ambiente é adequado ou não para banho é a sinalização. Tá? No mar, por exemplo, nas praias, né? Existem bandeiras vermelhas, amarelas e verdes. Bandeira vermelha, mar perigoso, não próprio para o banho. Bandeira amarela é mar com restrições, desde que exista a assistência de um profissional para prover a sua segurança. E bandeira verde, mar propício para o banho, e sempre tomando todas as cautelas devidas. E nas cachoeiras que não tem placa? Exatamente, não tem como mensurar o risco. Pois é. Né? Por isso que, então, o critério para as pessoas que vão se dirigir para esses locais é verificar se naquele ambiente existe a segurança por um profissional, seja um guardião de piscina, né, no caso da Josi, seja um guarda-vida civil nas praias. Então, seria um critério para dimensionar o risco, porque o pessoa leiga não vai ter esse conhecimento. Então, quem vai aferir essa possibilidade de risco é o profissional capacitado. Josi, nas piscinas, a gente até estava comentando aqui no intervalo, até nesses parques aquáticos tem que ter um certo cuidado, né? Até em toboáguas, quais são os cuidados? Exatamente. Os toboáguas, trampolins, a gente tem que tomar o cuidado que todo trampolim com mais de 3 metros tem que ter um monitor cuidando só daquele determinado equipamento. Então, o pessoal que vai pular de ponta, vai pular bombinha, que a criançada está acostumada, principalmente tomar o cuidado de, antes de pular, verificar se não tem alguém embaixo. Porque isso é um problema bem sério que a gente... Um bate no outro. Isso, que a gente tem isso no dia a dia, que o pessoal vai pular e eles querem pular um atrás do outro e aí não vê quem está embaixo. Até o pessoal que está nadando tomar o cuidado para não nadar próximo esses locais. Então, realmente tem que tomar bastante esse cuidado. E aí, no trampolim, um por vez, não deixar também todos ao mesmo tempo em cima, sabe? E aí, para ter esse controle, bastante orientação, prevenção, o trabalho de guardião de piscina, acima de tudo, é a prevenção. Muito mais do que o salvamento propriamente dito, né, tenente? Porque o salvamento vai acontecer raramente, graças a Deus, mas pode acontecer, né? Mas a prevenção é no dia a dia. É o principal. É fundamental. Quem sabe nadar, pode se afogar? Com certeza, principalmente aquele que sabe, que pensa que sabe. Aquele que pensa que sabe, é bom essa colocação. Aquele que pensa que sabe, mas na verdade nem sabe tanto assim, né? Sim, por quê? Porque a autoconfiança gera o acidente. Até a gente que realmente tem o curso, que é profissional, sou professora de natação também, eu não estou livre. Se eu for para um mar,
eu não estou livre de acontecer, de pegar uma corrente de retorno. Então, pode acontecer, sim. Então, tomar muito cuidado, principalmente o pessoal que ingere bebida alcoólica, tomar cuidado, crianças... Porque os nossos reflexos nessa hora diminuem. Sim, ficam comprometidos. E quem não sabe nadar, que utiliza flutuadores, tomar muito cuidado também, porque o flutuador ele pode escapar e pode acontecer um afogamento. A pessoa não consegue parar e colocar o pé no chão. Ela simplesmente se bate no desespero e não para pensar e botar o pé no chão. Daniel, uma coisa que as nossas vós sempre falavam, até que a gente também estava comentando sobre isso, era vai no mar somente até a linha do umbigo. Não é à toa que elas vinham falando isso, né? É um conhecimento popular, mas que tem um cunho científico por trás disso. Na verdade, a linha do umbigo, ela pode indicar o centro de gravidade do corpo humano. A água acima desse ponto, né, se, por exemplo, sobreviver a uma onda em cima da pessoa, ela pode cair, se desequilibrar e acabar se afogando. Então, realmente, é uma sabedoria que deve ser levada em conta. Então, quer dizer, esse cuidado realmente o pessoal tem que ter. Até o umbigo, isso é importante passar para os filhos, enfim, dali por diante. Com relação a buracos, cuidados, isso eu não falo só no mar, né? Até nas cachoeiras, rios. Como a pessoa pode saber? Água turva? Cautela em cima de tudo. Não pular de cabeça, por exemplo, que você não sabe o que tem embaixo da água, justamente pela coloração mais turva, né? E, preferencialmente, mesmo se for ambiente de água doce, riachos, por exemplo, ou represas, que é muito comum, o afluxo de pessoa para esses locais, sempre verificar se tem algum tipo de serviço de prevenção. Porque, em não tendo, os riscos não vão estar delimitados. Então, a pessoa vai acabar absorvendo, por sua própria conta, esse risco. E pode vir a ser vítima de um afogamento ou de um acidente. Tá, e o pessoal também tem aquele costume de mergulhar de cabeça. Sim. Isso em rio, riacho, muitas vezes acaba sendo turvo, nunca sabe a profundidade, pode também, enfim, pegar uma pedra, tem que ter um certo cuidado com isso também. Justamente, é um risco muito iminente, porque mesmo um nadador, nessa hipótese, se ele vier a sofrer uma batida com a cabeça, não vai fazer diferença a capacidade dele de natação, porque ele pode ter algum mal súbito em virtude da lesão e acabar se afogando, não conseguindo emergir daquela situação, né? Tá, quando alguém se afoga, quando uma pessoa vê uma outra pessoa, tipo, se afogando, qual deveria ser o procedimento nesse ato, nessa situação? Uma outra pessoa, Isso. não um guardião. Isso. Primeira coisa já, chamar o serviço de emergência. Se não tiver, logo na sequência, logo perto. Primeiro vai chamar a pessoa responsável do local também, o guardião de piscina ou quem estiver no local. E já ligar ou pro SAMU ou pro bombeiro, né? E aí seria também ver, no caso, socorrer ela, né? Ver se ela está consciente, né? Seria isso. Se caso ela tiver sem a respiração, vai fazer a respiração boca a boca, que a gente costuma falar, né? São duas ventilações. E caso ela não tiver o pulso, vai fazer a RCP, que é a compressão torácica. E aí a gente faz 30 compressões para 2 ventilações. E aí sim, fazendo 5 ciclos, né, tenente? Me corrige se eu estiver errado. 5 ciclos, aí confere novamente e aí vai se repetindo até chegar ao sistema de emergência ajuda. Seria dessa forma? Sim, é até importante ressaltar que a segunda pessoa que vai fazer o salvamento, ela pode acabar se tornando uma segunda vítima. Então, se a pessoa que estiver se deparando com uma situação dessa não tiver segurança, não tiver conhecimento técnico, capacitação técnica para efetuar o salvamento, não se aventure. Muito bem colocado. Exatamente. Então, tente lançar um objeto flutuante. Uma corda? Uma corda já basta. Mesmo uma garrafa PET, né? Uma singela garrafa PET pode salvar a vida da pessoa que está se afogando. Tentar lançar algum galho pela extremidade, alguma forma de alcançar essa pessoa, essa vítima, e trazer com segurança para a margem. Então, são dicas importantes, né? Caso não consiga realmente ou não tenha o serviço de emergência naquele local, daí tem que se ponderar. Porque ou você vai salvar aquela pessoa, né, colocar sua vida em risco, né, ou tentar achar uma outra forma, né, chamar pessoas que tenham esse conhecimento, que possam acudir aquele paciente, né? Tá certo, gente. Muito obrigada por essas dicas, orientações fundamentais, principalmente nessa época do ano que todo mundo quer se refrescar aí do calor. Obrigada, tá? Obrigada pela presença de vocês.